Bom, se você está aqui nesse vídeo é porque você assistiu da Maria Firmina, né? Não assistiu? Não tem problema, tá? Depois você assiste. Mas o legal de assistir esse vídeo é para você entender o que era o Brasil Império e também compreender melhor as conquistas da Maria Firmina e todos os afrodescendentes que viveram e se fizeram nessa época, tá? As informações sobre o Brasil da época nem o imperador tinha, uma vergonha. Porque o Brasil, com 50 anos de idade, em 1872, não conhecia seu povo. Tá? O Brasil ele proclamou sua independência, nasceu como nação, né, um império, em 1822. 50 anos depois, não sabia qual era o que constituía o seu povo. Os Estados Unidos, a nação, né, do mesmo tamanho do Brasil, mesma potência como o Brasil, o império era uma potência na época, aos 14 anos de idade já sabia exatamente o que era a sua população. Eles proclamaram a independência deles em 1776 e em 1790 saiu o primeiro recenseamento. Era uma vergonha, então, para a nação brasileira. E também o Império Brasileiro sofria pressão externa e interna. Externa da poderosa Inglaterra, que queria eliminar a escravidão no mundo todo. E interna dos abolicionistas, que queriam, lógico, terminar a escravidão. A situação do imperador não era nada fácil, porque ele via, já em 1872, ele viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Ao proclamar a libertação dos escravos, o país entrou numa guerra violenta, porque o norte industrializado não era tão dependente da mão de obra escrava, já o sul era totalmente dependente da mão de obra escrava. Eles entraram numa guerra naquela que foi a maior guerra da história do continente americano, a Guerra da Secessão, a guerra mais sangrenta do continente americano. Né? E essa guerra causou uma divisão no país divisão assim, que persiste até hoje, tá? Um país só tentou se dividir, não conseguiu, mas o presidente que assinou a lei de libertação dos escravos foi assassinado. Então imagine a cabeça do imperador, pressão de todos os lados, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e a vergonha de não conhecer a sua população, o império poderoso que era o Brasil daquela época. Então ele encomendou assim o primeiro recenseamento da população brasileira, que foi intitulado Recenseamento da População do Império do Brasil. O DGE, que era o departamento correspondente ao IBGE de hoje, elaborou uma ficha muito legal, completa, para distribuir entre as 1.473 paróquias das 20 províncias do Império Brasileiro. Por que paróquia? Porque todo povoado tinha uma paróquia, né? Todo povoado que já nascia como uma paróquia, o pároco era a autoridade. Você vê São Paulo, a maior cidade do Brasil, a quinta do mundo, o maior do hemisfério sul do planeta. Nasceu de uma paróquia jesuítica. Tá? Então, assim era o Brasil. Aí esses párocos receberam essas fichas, distribuíram para os seus fiéis, os chefes das famílias tinham 15 dias para entregar essas fichas preenchidas. No final, chegamos aos seguintes resultados. População do Brasil, do Império Brasileiro, 9.930.478 almas, a definição de pessoas na época, né? Divididas da seguinte maneira. Homens, 51,6% da população. Mulheres, 48,4% da população. Questão de raça. Pardos, que equivale a mulatos, tá? Não era mulato, é pardo, né? 38,3% da população. Pretos, 19,7%, brancos, 38,1%, caboclo, 3,9% da população. Quanto à religião, 99,7% de católicos, 0,3% de não católicos. Né? E esses não católicos geralmente eram os estrangeiros que chegavam aqui escravizados europeus. Né? Situação. 84,8% da população livre, 15,2% da população escravizados. E a pior foto era da educação, 81,9% de analfabetos contra 18,1% de alfabetizados. Para você ter uma ideia do tamanho dessa bomba, né, dessa coisa de alfabetização do Brasil, os Estados Unidos, no seu censo de 1790, listava um analfabetismo de 20% da nação. E aí? Mas era uma herança portuguesa, porque nessa época Portugal tinha 76% de analfabetos, contra uma França com 38%, 34% de analfabetos, Inglaterra com 31% de analfabetos
e a média mundial 19%. Então nós e nossos antepassados portugueses estavam muito mal na foto. Tá? Esse era o Brasil. Um Brasil mulato, analfabeto e pobre. Essa é a foto que o imperador recebeu. Tá? Mas esse censo ele tem alguns problemas, algumas pegadinhas. Você vê primeiro que não aparece índio. Indígenas não foram recenseados. Porque para você ir em aldeia entregar ficha era problemático. Né? Então eles ficaram fora. Quanto aos negros, aparece, se você pegar, vamos pegar esses percentuais e comparar com a população, cerca de 10 milhões de habitantes no Brasil. Né? Se você tem, somando pardo e preto, dá 58%. 58% equivale a 5 milhões e 800 mil de negros, né, afrodescendentes nesse país. Desses, da população total do Brasil, 15% era escravizado, então você tem 1,5 milhão de escravizados. Aí aquele mais desavisado vai falar, peraí, então a maioria absoluta dos negros não era escravizado, olha aí que mentira. Cara, não é bem assim. Existiam muitas pegadinhas aí. Um ano antes, em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, tá? Onde todos os nascidos em cativeiro a partir dessa data estavam automaticamente livres. Né? Daí nasceu o termo para inglês ver, porque isso era uma enganação. Em 1872, quando foi feito esse recenseamento, esses nascidos livres tinham 1 ano de idade. Então pega aí, faz suas malas e vai embora. Como é que vai acontecer isso? A criança permanecia ainda junto com a mãe, que era escrava, e ela passava a servir informalmente aquela família. Tá? Então tinha muito gato aí escondido nessa contagem. Alforrias. Tá? Alforria era assim. Muitos casos mesmo constava uma cláusula na alforria que o alforriado tinha que continuar servindo o seu senhor, aquele que lhe deu a alforria, até o final da vida deste. Considerando que muitos escravos alforriados já eram idosos, né, ele continuava servindo o senhor ele morria antes do senhor, quer dizer, ele continuava escravo, mas era contado como liberto. E o porquê da alforria? Para alcançar, sabe que vai chegando no final da vida, eu quero virar santo para ir para o céu? Então, vou alforriar o meu escravo de casa, né? Vou alforriar. Tudo bem, só que ele alforriava aquele mais velho. Também a outra questão da alforria é que ela era feita para simplesmente se livrar daquela peça, porque era considerado peça o escravo, que já não produzia tanto quanto antes. Por isso que a maior parte de alforrias era das mulheres, porque elas tinham uma vida útil menor no campo do que dos homens. Tá? Então tinha essa questão vil da alforria que acabava expulsando as pessoas e eles iam cuidar da vida para não levar esse ônus, né, essa grana, para o dono da fazenda, o dono dele, né, sendo fazenda ou área urbana. Mas enfim, então tinha essas pegadinhas. A questão da alforria não era só isso, existiam muitas alforrias que eram mesmo benéficas, porque, cara, o cara se apaixonou. Vamos, a mãe da Maria Firmina, ela era forra e era nova, tá? E acabou casando com o sócio do comendador lá, né? Mas vê a história lá para você ver como é que era isso. Então, nem todas as alforrias eram desse jeito. Eram por questões de amor também. Muitos senhores acabavam se relacionando com as suas escravas, porque as mais belas eram para trabalhar em casa. E aí a coisa começava. Por bem ou por mal, acabavam se relacionando com o seu patrão. Né? E existem casos em que esposas de donos de escravos reclamavam na justiça os maus tratos que recebiam do marido. Né? Tem um caso muito emblemático. Ela reclamou que o marido estava vivendo em concubinato com 2 escravas em casa, e a elas ele dava o bom e o melhor, e ela vivia com roupas que não serviam nem para limpar o chão. E essas escravas ainda faziam ela de escrava. Acontecia muito isso. Chica da Silva existia uma só? Não, existiam várias Chicas da Silva. Existiam cidades até em que as missas tinha uma missa noturna para mulheres brancas, porque elas sentiam vergonha de ir na missa da manhã, porque as mulheres negras, né,
de donos de fazenda que herdaram a fortuna ou ainda eram ali relacionadas com os donos da fazenda, elas iam vestidas com os melhores trajes. Então essas senhoras brancas tinham vergonha. Isso aconteceu muito no Mato Grosso e em Minas Gerais. Tem histórias desse tipo. Então o Brasil era totalmente diferente dos Estados Unidos, onde a gente entra em outra questão, a questão da miscigenação, que é uma identidade nacional e devemos ter orgulho disso, enquanto um grupo ideológico tenta transformar isso em vergonha. Não, não é vergonha. Estupros em senzala aconteciam sim, não estou dizendo que não aconteciam. Aconteciam e aconteciam muitos, assim como acontecia dentro das casas. Porque as mulheres simplesmente eram seres inferiores. Lembra do vídeo da Maria Firmina, que eu falei até de educação das mulheres? A mulher, ela servia para servir o homem, tá? Sendo redundante. Ela existia apenas para servir o homem e gerar filhos para isso. A partir do momento que ela menstruava, ela já era considerada casadoira, então ela já tinha que se arrumar na vida. Cara, e os casamentos nem todos eram por amor. Pobre casava por um amor, rico não, remediado também não. Tá? E a mulher tinha que servir o homem. Então estupros aconteciam dentro de casa. Não só com as mulheres. Aconteciam também, poxa, alguma menina ia passar as férias na casa ou passar pela fazenda, ela estava aí para ser usada. O homem era um ser superior, cara, no Império. Tá? Andando naqueles descampados, ele gostou de uma mulher, ele vai chegar e falar, e aí, você vem sempre aqui? Não, estuprava, ponto final. Tinha a delegacia da mulher, camiseta não é não? Não, não existia isso. Estuprava, ponto final. Tá? Então estupros existiam dentro da senzala e fora das senzalas também, porque era uma questão de costume, um péssimo costume da época. Né? E com um grande número de escravos livres, eles não continuavam sendo estuprados. Vamos fazer a conta direitinho aí. Tá? Outra questão foi o nascimento do Brasil. O Brasil já nasceu mestiço. O primeiro lote de escravos veio para o Brasil em 1535, para Salvador. Mas veio poucos escravos. Tá? A escravidão mesmo, ela veio a partir da metade do século XVI para frente, começou a vir mais forte. Mas até então, os escravizados eram os indígenas. Mas antes até, os primeiros portugueses que chegaram aqui eram homens, só homens. Primeiro uma ocupação militar, que vinham degredados, né? Sim, portugueses prisioneiros, então trabalhavam como escravos. A primeira escravidão que teve aqui é branca, né, de portugueses degredados, que a gente aprende na escola. Se não recebia nada por trabalhar, era escravo. Tá? Era trabalho forçado. E eles não veem mulher. Então eles se relacionavam com as índias, o que era um escândalo para a igreja, que encomendou mulheres casadoiras para a corte, que mandou mulheres casadoiras para o Brasil, que eram prostitutas. Né? E assim nasceu o Brasil. Degredadas e prostitutas. Né? Mas miscigenado desde o início era costume das índias brasileiras, não vou falar se oferecer, mas era assim normal para elas terem relações sexuais com os visitantes. Isso acontecia até com os franceses. Os portugueses chegavam aqui, viam aquelas mulheres belíssimas, limpinhas, ao contrário do que ele tinha lá na Europa, ele simplesmente acabava se relacionando com elas. Então a miscigenação começou com as indígenas, quando chegaram as africanas continuou, teve caso até de mulher, o cara com indígena com africana e a mulher dele, ele casava só para manter as aparências, europeia. O cara tinha mulher amante indígena, negra e a branca só para manter as aparências. Tá? Esse era o Brasil da época. Ao contrário dos Estados Unidos, que foram famílias da Inglaterra para os Estados Unidos já pensando em fundar uma nação, não uma ocupação militar e gente que veio forçada para cá. Não. Lá foram os pilgrims, né, os pioneiros, que eram protestantes fugindo da Inglaterra católica, se estabeleceram nos Estados Unidos já com o intuito de criar uma nação. Então eles não precisavam se misturar e para eles era contra a religião sair, sabe, como se fosse, né, o cruzador, né, o cara o pegador geral. Não. Aqui no Brasil foi diferente. E ainda, para ficar mais legal essa questão da miscigenação, teve uma época do Brasil que a miscigenação foi oficial, porque eles achavam, né, primeiro trouxeram os europeus para substituir a mão de obra escrava, mas o governo incentivou a miscigenação
porque achando que o sangue branco superior certamente acabaria com o sangue negro inferior. Acabou sim, acabou ficando todo mundo preto. Foi isso que aconteceu. Então a miscigenação, ela naturalmente existiu desde o início no Brasil e acabou sendo por meios oficiais também por um tempo para a questão do Brasil ficar branco e virou essa nação caramelo que nós somos. Tá? Então essa é a história de 1872, o recenseamento da população do Império do Brasil. Não esquece, se gostou, dá aquele joinha, me procura nas redes sociais, Instagram e Facebook, para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Pode deixar a sua opinião aqui, eu respondo aqui também, né? E se inscreve no canal, sininho de notificações e assim por diante. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até lá.